tá? Tem uma coisa chamada de bioacumulação. O que é isso, tá? Pensa num ser vivo que vai se alimentar de outro, vai se alimentar de outro. E eu falei pra vocês que a energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia. No entanto, tá? Certos componentes que não são metabolizados, exemplo, agrotóxicos, eles vão se acumulando ao longo da cadeia. Porque eu falei pra vocês que, por exemplo, o inseto que tá aí sendo consumidor primário, ele vai ter que consumir uma certa quantidade maior de plantas, porque ele só recebeu 10% da energia anterior que ela tinha. O ratinho, ele vai ter que consumir uma quantidade maior ainda de insetos. Então, o que é que acontece? Quem tá lá no topo da cadeia, se houver alguma substância que se acumulou, ou seja, que ela não foi metabolizada, porque algumas substâncias, elas são metabolizadas, tá, gente? E elas são excretadas pelo nosso rim. Mas outras substâncias, elas não são metabolizadas e elas vão se acumulando ao longo da cadeia. E quem tiver no topo por ter consumido, aquele que consumiu um, aquele que consumiu outro, vai ter aí um maior nível de bioacumulação. Por que eu tô dizendo isso? Porque hoje o microplástico, ele é um problema, né? Muitas vezes a gente não tem noção da quantidade, né, de plástico que tem. E quando esse plástico ele está em quantidades grandes, se faz uma observação maior, mas a gente já foi detectado microplástico até no leite materno, tá? Porque nós somos predadores de topo. Nós estamos aí consumindo animais que consumiram outros, Então, essa quantidade vem se acumulando aí. E é um tema que os pesquisadores estão investindo para tentar entender quais são as aplicações e implicações disso no corpo humano, tá? E vamos agora para conquistar a aprovação de vocês. Vamos agora para resolver exercícios, para esse momento da gente pensar e colocar um pouquinho em prática aquilo que a gente aprendeu. Primeira questão aí do Enem de 2021, pertinho aí da gente, tá? Essa primeira questão, ela fala assim: rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos na água do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Ou seja, as consequências ainda continuam, né? A gente pode pensar diversas questões ambientais aqui, certo? E o que acontece? Quando a gente vai resolver uma questão, a gente tem que entender para onde ele está nos levando, tá? Então, ele nos levou inicialmente para o rompimento da barragem, que teve liberação de rejeitos, certo? E aí, fala que ela está localizada a 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton. Lembra que fitoplâncton é base lá de cadeia, certo? As esponjas, as algas macroscópicas, porque a gente tem algas microscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Presta atenção que aqui ele nos deu uma sequência de uma cadeia, tá? Então, tem fitoplâncton, tem as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. A gente pode montar uma cadeia com isso aqui. E aí ele pergunta aí: concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em... Então, teve uma liberação de substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas, elas foram se espalhando e chegaram até o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. E aí, ele diz que afetou o fitoplâncton, ou seja, afetou a base da cadeia alimentar. E aí ele pergunta: quem é que vai estar mais prejudicado? Gente, desses animais e desses seres, na verdade, que ele apresentou, quem está na pontinha da cadeia são os golfinhos, tá? Então, a alternativa correta é a letra B, porque o que é que acontece? Os golfinhos, eles estão aí no topo da cadeia. Então, eles vão bioacumular mais essas substâncias tóxicas. Então, eles vão ser os mais prejudicados, tá? Segunda questão, vem junto ler comigo, vem junto pensar comigo, tá? Enem 2020.
As tintas aí anticrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste, ou seja, se grude lá às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 60, apresentavam em sua formulação um componente aí, o TBT, não é aquilo que a gente coloca no Instagram não, tá? O tribotilestano, e conhecido como TBT, certo? Uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar. Ó, de novo, bioacumulação, né? Então, vai seguindo o fluxo ali da cadeia alimentar e quanto mais distante eu tiver da parte primária da cadeia, mais bioacumulado vai estar, certo? Então, aqui uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. Olha a palavrinha aí, ó, afetando principalmente. É muito interessante nessas questões a gente entender qual é a palavra-chave, qual é a palavra principal. Então, ele quer saber afetando o molusco. Então, vamos pensar em molusco, certo? No quadro estão apresentadas 5 cadeias alimentares ordenadas aí. Na última cadeia, nas 5, né? Tá cortando um pouquinho a palavrinha aí, mas é polvo, certo? Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma. Ou seja, para todo mundo, a concentração de TBT vai ser igual no início, tá? Mas o que vai acontecer? Ela vai bioacumulando. Aí, vamos pensar qual é a pergunta, tá? Espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia 1, 2, 3 ou 4, 5. Vamos dar uma olhadinha em quais são aí os finais da cadeia, tá? Então, na primeira cadeia, quanto mais distante eu tiver lá do comecinho, mais bioacumulado vai estar. Então, na primeira cadeia, a gente tem um peixe, então não é um molusco, tá? Na segunda cadeia, a gente tem uma ave aquática, não é um molusco, tá? A gente tem um molusco aqui, ó, ele é consumidor primário, secundário, terciário, tá? Então, ele tá bioacumulando, mas ele não é o maior dessa cadeia, tá? Ele não é o molusco que mais acumulou se comparado às outras cadeias. Aqui no finalzinho da cadeia, a gente tem um tubarão, antecessor a ele, um peixe, tá? Aqui, nessa quinta cadeia, a gente tem o homem, certo? Como final da cadeia. A lula vem antes, tá? É um molusco aí que está na posição, vamos lá. Cianobactéria, produtor. A larva, consumidor primário. O camarão, secundário. A lagosta, terciário. E a lula, que é um molusco, tá como quaternário. Ou seja, ela está na posição 4. Até agora foi a mais distante, então é aquela que está bioacumulando mais. No entanto, quando a gente vai olhar a última cadeia, o polvo, ele está aqui no finalzinho da cadeia, certo? Então, a gente tem a cianobactéria, produtor. Depois vem o protozoário, consumidor primário, esponja, secundário, estrela do mar, terciário, peixe, quaternário. E aqui, ó, consumidor 5 é o polvo. E ela tá no 6º nível trófico, ou seja, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, começando da cianobactéria. Então, o que é que acontece? Ela está bioacumulando mais. Então, a resposta correta é a letra E. Na próxima questão, diz assim: a perfuração de poços para a extração de petróleo causa soterramento do leito submarino, contaminação química e aumento da turbidez da água. Olha, vamos imaginar, né? Então, aumentou a turbidez da água, isso vai ter consequências. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos gera efeitos adversos, em especial no metabolismo de organismos aquáticos, influenciando as cadeias alimentares de ecossistemas marinhos. Essas consequências negativas advêm da propriedade do petróleo, uma mistura oleosa de substâncias orgânicas de coloração escura e menos denso que a água. Em comparação com a densidade da água, ele vai ficar ali nas porções de cima, impedindo, né, que a luz solar entre.
A consequência do vazamento dessa mistura na produtividade primária, se a produtividade primária, pensa aí, quem é que é primeiro, quem é que começa? São aí os seres fotossintetizantes. E aí ele diz assim, o que é que acontece? A consequência do vazamento dessa mistura na produtividade primária do ecossistema é a O. E aí, vamos ver. A redução da atividade do fitoplâncton em decorrência da alteração na zona fótica. Aqui a gente tem uma misturazinha, essa é a alternativa correta, porque aqui a gente tem uma misturazinha de conceitos, tá? Eu não sei se vocês lembram quando a gente estuda lá as áreas de divisões de ambientes aquáticos, a zona fótica é onde a luz entra. É onde a gente tem uma maior quantidade de animais, desenvolvimento de fitoplâncton, de microalgas, de algas, porque nas zonas mais abaixo a gente não tem a entrada de luz, certo? Então, o que acontece? O vazamento, essa extração de petróleo que aumenta a turbidez e vaza ali naquela área, faz com que eu aumente o processo de escurecimento, né? Eu diminuo o processo fótico e vai acabar prejudicando os fitoplânctons e, em consequência, toda a cadeia alimentar. Próxima questão, vamos embora! Olha uma questão aí de 2020 do Enem. As leis brasileiras de regulamentação das atividades pesqueiras destacam a importância da preservação de vegetais hidróbios. Esses vegetais aí são vegetais que têm relação com a água, tá? Pertencentes ao fitoplâncton. Esses organismos raramente são citados quando o assunto é preservação da biodiversidade, mas desempenham um papel ecológico fundamental. Ou seja, esses organismos devem ser preservados. Por quê? Então, vamos pensar de novo. Fitoplâncton. Produtividade primária. Fitoplâncton, produtividade primária. Eles são o que da cadeia alimentar? Tem uma alternativa aí que tá bem na cara, que é a letra isso mesmo. Estabelecem a base da cadeia alimentar dos ambientes, tá? Por quê? Lembra de novo, fluxo de energia. A quantidade de energia, ela começa lá embaixo, a partir dos produtores, certo? E nossa última questão de hoje, nós temos aí uma imagenzinha para a gente analisar. Em um ecossistema é observado a seguinte teia alimentar. De novo, teia, porque os níveis tróficos vão variar. E aí diz assim, em um ecossistema é observado a seguinte teia alimentar. E eu não coloquei aqui a perguntinha, mas a pergunta é, tá? Qual é a ação aí, né? Qual é pra gente classificar se as aves, elas são a ordem que elas estão aí quando elas se alimentam dos peixes, tá? Quando elas se alimentam dos peixes. Então, vamos entender aqui esse funcionamento, tá? As algas estão lá, aqui a gente tem os decompositores, as algas estão na base, tá? As algas estão na base. O que vai acontecer nessa ordem aqui, tá? As algas, elas estão na base, depois nós temos aí os insetos, depois nós temos os peixes, depois nós temos aí, por último, as aves, tá? Então, elas estão aí sendo predadores, certo? O que vai acontecer, gente? Como é uma teia alimentar, a ordem que as aves vão estar, ela vai variar, certo? De acordo com a alimentação, tá? Então, assim, se a gente seguir a ordem, certo? E ela se alimentar do peixe, ela vai estar aí sendo um animal de quarta ordem, tá? Só que essa pergunta, ela pode ser aplicada de outras formas também. Trouxe essa aplicação um pouco diferente da que estava lá na avaliação, tá? Então, seguindo aqui os níveis tróficos, pensando aí nos peixinhos, ela vai ter essa quarta
quarta ordem aí. E aí, gente, vocês gostaram da aula de hoje? Tô muito feliz de ter dado essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam aí no pique, porque é só o começo. Muito obrigada por estar junto comigo até aqui. E tamo junto e até a próxima aula. Um beijo para vocês.